Olá. Boas-vindas a mais uma das nossas explorações. A imersão profunda de hoje, ela analisa uma coleção bem antiga de textos, sabe? Sim, textos fascinantes. Exato. Que cobrem ali o fim do período dos juízes até o início do segundo livro de Samuel. E o que a gente tem em mãos é basicamente o registro de uma das transições políticas e espirituais mais dramáticas da história. Uhum. É a passagem daquele sistema tribal, que era bem caótico, para uma monarquia unificada. Pois é. E a nossa missão hoje é justamente extrair lições sobre liderança, lealdade e, claro, os perigos do poder absoluto. Com certeza. A gente quer destilar essa narrativa épica. E olha, tem de tudo, né? Guerras, intrigas políticas, gigantes, pragas. Tem mesmo. E o legal é que, por trás de todas essas batalhas, o que a gente encontra é um estudo super profundo sobre a natureza humana. É verdade. Não é só um relato militar, sabe? O texto expõe como as pessoas reagem quando ganham poder. Certo. Vamos desvendar isso. Para entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa olhar para o cenário de fundo, antes de qualquer rei aparecer. O período dos juízes. Isso. A fonte descreve o fim dessa era com uma frase que é bem sombria. Diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O que parece liberdade, mas na verdade é um diagnóstico de falência moral, né? Exatamente. A narrativa mostra isso com um episódio perturbador da tribo de Benjamim. Para não serem extintos depois de uma guerra civil, os homens simplesmente se escondem nas vinhas de Siló e sequestram as mulheres que saíam para dançar em um festival. É brutal. O texto usa isso para denunciar uma sociedade que perdeu qualquer senso de ética coletiva. A sobrevivência justifica a barbárie. A lei do mais forte. A comunidade vira um aglomerado de grupos lutando de forma selvagem para se preservar. E aí, no auge dessa brutalidade, a fonte faz uma manobra brilhante. Muda o foco para uma história super íntima. O livro de Ruth. Isso. Começa com uma fome em Belém que força a família do Elimelete a fugir para Moabe. Lá ele e os 2 filhos morrem. E a viúva, a Noemi, fica tão arrasada que pede para ser chamada de Mara. Que significa amargura. Nossa, sim. E quando ela decide voltar para Belém, ela fala para as noras ficarem lá em Moabe. E é aí que a Ruth toma uma decisão que parece irracional. Ela escolhe ir com a sogra. E tem aquela situação famosa: aonde quer que tu fores, irei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que é fascinante aqui é a introdução desse conceito de lealdade. Como um antídoto para o caos. Exato. Ruth era uma viúva estrangeira se juntando a uma viúva mais velha, indo para uma terra que ela não conhecia. É o extremo da vulnerabilidade. E aí entra a figura do Boaz, atuando como o remedor. O parente que resgata a propriedade da família. Isso mesmo. Ele compra as terras e se casa com a Ruth para perpetuar a linhagem do falecido. E fazem isso na porta da cidade, usando aquele costume de entregar o sapato como testemunho legal. O famoso momento da entrega do sapato. E o grande momento de descoberta para quem nos ouve é o resultado dessa união. O nascimento de Obed. Exato. Dessa estrangeira moabita nasce o avô do futuro rei Davi. A grande história começando lá nas margens da sociedade. Enquanto o país desmoronava. Pois é. E avançando um pouco, a gente vê as instituições formais totalmente corrompidas. Tem a história da Ana. Que orava com tanta angústia que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Sim. E ela tem o Samuel. Mas o contraste entre a dedicação do Samuel e os filhos do sacerdote Eli é um absurdo. Hofni e Finéias. Eles mesmos. Os caras usavam garfos de 3 dentes para roubar as melhores partes dos sacrifícios que o povo levava. A podridão institucional pura. Eles pervertiam a própria função do templo. E o Eli não fazia quase nada. Esse é o ponto. A omissão de um líder com a corrupção dos subordinados é uma falha catastrófica. E esse colapso interno chama o desastre externo. A batalha contra os filisteus. Israel começa a perder e a brilhante ideia deles é ir buscar a Arca da Aliança. Como se fosse um amuleto mágico. Levam a arca para a linha de frente. O resultado? 30.000 mortos, a arca é capturada.
E a reação do Eli é trágica. Ele ouve a notícia, cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. A nora dele morre no parto e chama o filho de Icabode. E se traduz como foi-se a glória de Israel. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê a futilidade de tentar domesticar o divino. Mas os filisteus também tentam. Nossa, sim. Eles levam a arca como um troféu para o templo de Dagon. No dia seguinte, a estátua do ídolo está caída de bruços. Eles levantam e no outro dia a estátua cai de novo, mas dessa vez sem a cabeça e sem as mãos. E não para por aí. Começa uma praga terrível. Tumores ou hemorroidas, dependendo de como se traduz. E ratos infestando as cidades. Pânico total. Se conectarmos isso ao panorama geral e à mensagem teológica do texto, o poder divino não pode ser controlado por nenhuma nação. Eles tentaram exibir a arca como um símbolo de supremacia cultural e foram humilhados. A solução que eles arrumam é bizarra. Os adivinhos mandam fazer 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Uma oferta de culpa inusitada, para dizer o mínimo. Colocam tudo numa carroça nova, puxada por vacas que nunca usaram jugo. E os animais vão direto para Israel. Milagrosamente. Só que o tempo passa, o Samuel envelhece e a história se repete. Os filhos dele começam a aceitar suborno. E aí o povo não aguenta mais e exige um rei. Eles querem ser como as outras nações. E o texto deixa claro que não estão rejeitando Samuel. Estão rejeitando o próprio Deus como rei. O Samuel tenta avisar. Ele detalha o custo de uma monarquia. Fala que o rei vai tomar os filhos para a guerra, Vai recrutar as filhas para serem perfumistas e cozinheiras. confiscar as melhores terras, cobrar dízimos pesados. Mas o povo não liga. Eles insistem. Eles queriam a ilusão de segurança. Alguém para liderar o exército e assumir a culpa. E aí aparece o Saul. A primeira cena dele é procurando umas jumentas perdidas. É quase cômico. Fisicamente, ele é o rei dos sonhos, o mais belo e o mais alto de Israel. Mais alto que todo mundo do ombro para cima. Esteticamente perfeito, mas internamente muito frágil. Ele não tinha estofo psicológico. Os erros começam logo. Ele tinha que esperar o Samuel chegar para oferecer o holocausto. Mas fica impaciente, com medo porque os soldados estavam desertando. Ele mesmo faz o sacrifício. E o erro fatal vem na batalha contra os amalequitas. Ele tinha a ordem de destruir tudo, mas poupa o rei Agag. E pega o melhor do gado para ele. Só destrói o que era vil e desprezível. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Samuel confronta ele e dita a regra monumental. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência parcial é rebelião. Aquele é o momento em que o reino é rasgado do Saul. O que força uma mudança de paradigma enorme. O Samuel vai até a casa do Jessé para procurar um novo rei. E ele quase comete o mesmo erro. Ele vê o Eliabe, que era o mais velho e altão, e acha que é ele. Mas o texto entrega a regra de ouro. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Exatamente. O escolhido acaba sendo o caçula, o Davi, um pastorzinho de ovelhas, ruivo. E logo a diferença entre a aparência do Saul e o coração do Davi é testada. Naquele combate épico no Vale de Elá. Contra o Golias. Imagina a cena. O gigante com uma armadura de 5.000 ciclos de bronze. E o Davi rejeita a armadura pesada do Saul. Ele mal conseguia andar com aquilo. Ele pega 5 seixos lisos no ribeiro e manda aquela frase para o Golias. Tu vens a mim com espada. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E derruba o gigante. Mas essa fama repentina traz um problema gigante na corte do Saul. O contraste entre amizade e inveja. O filho do Saul, Jonatas. A alma dele se liga à do Davi. Uma aliança linda. Mas o Saul fica louco de ciúmes. As mulheres começam a cantar que Saul derrotou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A paranoia do Saul chega num ponto que ele atira lanças no Davi no meio da sala. O que dá início àquelas fugas cinematográficas. Nossa, verdade. O Davi passa a vida em fuga. A esposa dele, a Mical, coloca uma estátua com um pelo de cabra na cama para enganar os guardas. Tem o código secreto com as flechas do Jonatas no campo. O Davi comendo o pão sagrado da proposição porque estava morrendo de fome. E fingindo loucura na cidade de Gage. Deixando a saliva escorrer pela barba. Tudo para sobreviver, mas nesses momentos de desespero,
Ele mostra uma misericórdia impressionante. E contenção. Sim, na caverna, o Saul entra sozinho e o Davi está lá no fundo com os homens dele. Ele podia ter acabado com a guerra ali mesmo. Mas ele só corta a orla do manto do Saul. Ele se recusa a ferir o ungido do Senhor. O que mostra um respeito absurdo pela instituição, sabe? E tem também um episódio com o Nabal. Aquele fazendeiro tolo que negou comida para os homens do Davi. O Davi estava pronto para aniquilar a casa inteira dele por pura raiva. Até que chega Abigail. Sim, a intervenção dela é brilhante. Ela traz pães, vinho, ovelhas, passas, pastas de figo e faz ele enxergar a loucura que ia cometer. E a gente pode até perguntar para nossa audiência o que mais chama a atenção de quem escuta essa parte. É a capacidade de contenção. A verdadeira força dele não era só lutar, mas saber a hora de não usar a espada. Exato. Enquanto Saul usava o poder por pura ansiedade. E o fim do Saul é de uma tragédia absoluta. Desesperado, ele vai consultar uma necromante em Endor, todo disfarçado, a mulher com um espírito familiar. E a aparição do Samuel profetiza a ruína total dele. A batalha em Gilboia é um massacre. O Saul, ferido pelos arqueiros, se joga sobre a própria espada. Um fim muito sombrio. Então, o que tudo isso significa? Como Davi reage quando o homem que caçou ele por anos finalmente morre? No mundo antigo, a reação esperada seria uma grande festa, né? Mas não. Um amalequita chega até ele achando que ia ganhar uma recompensa por dizer que matou Saul. E o Davi manda executar o cara na mesma hora. Ele entra num luto profundo. Ele compõe aquele lamento famoso, Como Caíram os Valentes. Ele pranteia o amigo Jonatas e também o inimigo Saul, uma visão de estadista incrível. Depois disso vem a longa guerra civil contra o Isbosete, Que era liderado pelo Abner. até que o Davi se consolida no poder. Primeiro em Hebrom e depois em Jerusalém, em Sião. E ele decide trazer a arca para a nova capital. A primeira tentativa é um desastre completo. A morte do Uza. O boi tropeça, o Uza tenta segurar a arca e cai morto na hora. Mais um lembrete do texto de que o sagrado não é algo burocrático. Depois de um tempo, eles fazem do jeito certo, com sacrifícios a cada 6 passos. E aí temos aquela imagem maravilhosa do Davi. Ele tira as roupas reais, veste um éfode de linho simples e dança com todas as suas forças diante da arca. Se misturando com o povo. O que faz a Mical desprezar ele profundamente, mas é ali que o evento culmina na aliança de Deus com Davi. A promessa de confirmar o trono dele para sempre. O clímax da transformação do país. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos as tribos egoístas do começo se tornarem uma monarquia unificada, cheia de falhas, mas grandiosa. Uma narrativa que nos ensina a olhar sempre para o coração, e não para as aparências, seja julgando um rei altão como Saul, um jovem pastor ruivo, ou a lealdade de uma viúva estrangeira. Tudo se conecta. Mas sabe, de tudo que conversamos, isso levanta uma questão importante. O povo de Israel conseguiu exatamente o que pediu. Uma monarquia com exército e palácios para lutar como as outras nações. Pois é. Mas será que, ao centralizar todo esse poder nessas instituições, eles não plantaram ali mesmo as sementes para divisões futuras? Fica a reflexão para quem acompanha a gente. O avanço burocrático e a centralização valem o custo daquela liberdade rústica que eles tinham no início? Uma excelente provocação. Nós agradecemos demais a cada pessoa que acompanhou esta imersão. Continuem explorando e questionando essas origens das estruturas de poder. Afinal, as roupas mudam, mas a dinâmica da liderança continua muito parecida. Até a nossa próxima exploração.